Olá, a graça e a paz do Senhor a todos vocês. Bom, temos tratado deste assunto tão importante falando sobre a unidade familiar. Nós já temos visto bastante coisa e hoje, se Deus quiser, será a última lição falando sobre esse assunto. O nosso texto básico, que tem sido usado é este de Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13, que diz o seguinte: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Bom, nestes dois versículos nós temos tudo aquilo que nós precisamos para que a nossa família seja uma família estável, seja uma família que tenha bons relacionamentos. Nós já vimos bastante coisa, quero falar com vocês hoje sobre os últimos 3 princípios, paciência, tolerância e perdão. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta: se você fosse ajudar uma família que tem passado por problemas de relacionamento, como você começaria esta conversa? Talvez você chegaria a essa família, algum membro dessa família, e diria o seguinte: olha, vocês têm que ser pessoas mais misericordiosas, mais bondosas, vocês têm que ser mais humildes, mais mansos, mais pacientes, tolerantes, vocês têm que se perdoar uns aos outros. Eu acredito que não é desta maneira que você deveria começar a conversa. Bom, suponho que você estaria ajudando uma família cristã. Então eu estou falando com pessoas que realmente creem em Jesus Cristo, que entendem o que é o perdão do Senhor Jesus Cristo, que conhecem o Evangelho. Então você deveria começar esta conversa, lembrando que eu estou tratando de assuntos que podem ajudar você também a ajudar outras famílias que têm passado por problemas nesta área. Você deveria começar enfatizando principalmente 2 coisas que são fundamentais para que esses princípios aqui possam ser colocados para esta família. Primeiro, é que nós, como cristãos, fomos chamados para uma nova vida. Colossenses, no capítulo 3, diz isso no versículo 10. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornem semelhantes a Ele. Veja bem, não adianta nada você falar sobre princípios bíblicos para um bom relacionamento. Se a pessoa não tiver consciência, o cristão verdadeiro não tiver consciência de que ele foi chamado para uma nova vida. E esta nova vida tem a ver com ser semelhante ao nosso Criador, ser semelhante a Jesus Cristo. Deus nos dá capacidade nesta nova vida, nesta nova natureza, a sermos parecidos com Ele. Veja só que grande privilégio que você e eu temos de sermos parecidos com o Senhor Jesus. Se isso não encher o teu coração, se isso não alimentar a tua vida, você possivelmente não vai querer, não vai desejar praticar os princípios que levarão você a ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. Este é o primeiro fundamento. Esta é a primeira certeza, convicção que qualquer cristão deve ter. A segunda coisa importante é que a pessoa, o membro de uma família, tem que ter a convicção de que ele deve preservar a unidade familiar. Nós não somos apenas uma pessoa numa família. Nós somos uma família, uma unidade. E esta unidade familiar deve ser preservada. Enquanto essa pessoa não tiver essa identidade de família, essa consciência familiar, ela não vai se esforçar para preservar isso. Veja bem o que Colossenses também nos diz no versículo 14 e 15. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Eu disse para vocês nos vídeos anteriores que todos os princípios que nós temos visto e nós iremos concluir, a soma deles é o amor. O amor é a soma desses princípios.
E o amor visa justamente a esta unidade. É claro que o texto está falando sobre a unidade que nós devemos ter em uma igreja. Mas todos os princípios que são usados para se manter a unidade em uma igreja, neste corpo que é tratado na palavra do Senhor como família, podem e devem ser aplicados nas nossas famílias também, como pais, mães, filhos, marido, esposa. Como membros dessa família devemos praticar esses princípios. Continuando o versículo, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo vocês são chamados a verem paz e sejam sempre agradecidos. Quando praticamos esses princípios que nós estamos vendo em nossa família, relacionados ao amor, o que nós queremos colher com isso é paz familiar, paz no corpo. E é isso que nós queremos ter, paz. E ao aplicar esses princípios é o que nós desejamos como resultado desse amor, é esta paz. Bom, nós já vimos algumas coisas. Nos vídeos anteriores nós vimos os princípios, alguns princípios para se manter esta unidade familiar. Nós já vimos e falamos sobre essa profunda compaixão e bondade, não vou repetir novamente. Se você quer novamente ver, o vídeo está aí pronto para que você possa ver novamente, para que você refresque a tua memória do que nós vimos na aula passada. Mas nós falamos sobre profunda compaixão e bondade, nós falamos também sobre humildade e mansidão, e hoje nós falaremos sobre paciência, tolerância e perdão. O ápice desses princípios é o perdão, que aparece no final aí. Mas lembre-se que para chegar até esse ponto de ser uma pessoa perdoadora, você tem que começar algo que se refere ao que acontece dentro de você. Por isso a primeira característica é ser uma pessoa de profunda compaixão. Essa profunda compaixão tem a ver com uma mudança, com uma atitude, com um sentimento interno de afeto, de misericórdia, de entranhas, como dizem algumas traduções. Você tem que ser uma pessoa que, primeiramente, tem uma mudança interna, para que você possa expressar externamente tudo aquilo que Deus quer que você faça em sua família. Bom, nós iremos falar hoje então sobre paciência, tolerância e perdão. Cada princípio desse leva ao outro princípio. A profunda compaixão leva à bondade. A bondade ela é praticada por uma pessoa que é humilde, e a humildade leva a pessoa a ser mansa. A mansidão leva a pessoa a ser paciente, a paciência leva à tolerância, e a tolerância leva ao perdão. Uma está relacionada, uma é a causa da outra. Você não irá perdoar alguém se você não for uma pessoa tolerante, se você não for uma pessoa paciente, mansa, humilde, bondosa e que tenha profunda compaixão. É importantíssimo que você saiba e pratique todos os princípios para que você possa ser, no final de tudo isso, uma pessoa realmente perdoadora. Perdão talvez seja o princípio que um cristão deve praticar que mais lhe exija, mais exigente. O perdão realmente não é uma coisa fácil de ser praticada, mas o perdão é aquilo que todos nós como cristãos deveríamos saber e praticar. Dentre todas as religiões que existem, nenhuma se compara ao cristianismo neste aspecto e em todos os outros. Porque quando nós olhamos o perdão de Deus, nós entendemos o que é ofensa, o que é pecado, e principalmente entendemos o que é ser perdoado por isso. Por isso o texto nos diz que nós devemos perdoar uns aos outros, assim como nós temos sido e somos perdoados por Deus. Então nós vamos tratar hoje de paciência, tolerância e perdão. Bom, eu creio que a melhor tradução para esta palavra paciência seria a palavra longanimidade. A palavra grega usada para paciência ou longanimidade na Bíblia é uma palavra que se refere a uma pessoa tardia para se irar, aquela que tem uma alma longa, aquela que tem um fôlego longo, que demora para perder a cabeça ou para explodir de algumas vezes nós falamos disso, né? Olha só essa figura aí que está no seu vídeo.
Bom dia por quê? Uma mulher brava, uma mulher estourada, não sei. É claro que nós não sabemos o motivo que a levou a ser assim. Isso é apenas um desenho, uma ilustração engraçada, mas não há nada engraçado em lidar com uma pessoa que se explode facilmente. Olha essa outra imagem. Muitas pessoas são denominadas de pavio curto. Você já ouviu essa expressão, né? Ah, eu sou uma pessoa de pavio curto. O que isso significa? Olha só o que está escrito aí. Cara, você é muito pavio curto, assim você vai acabar explodindo, o que acontece no final, você está vendo aí, né? A pessoa considerada pavio curto é o que aparece aqui na segunda, né? Você vê na segunda bomba aí, uma pessoa de pavio curto. Ela deixa eu marcar para você aqui, para você entender. Olha só. O pavio dela é curto. Não dá muito tempo para a pessoa correr, não é? Ela se explode rapidamente. Essa é a ideia de pavio curto, né? O pavio longo, se você está vendo aqui, olha só o tamanho deste pavio. Até que essa bomba exploda, né, tem todo esse percurso aqui para ser feito. E quando nós falamos que uma pessoa é longânima, é uma pessoa que ela é tardia para se irar. Lembrando que longanimidade não é ausência de ira. A ira muitas vezes é bem-vinda. Existe um tipo de ira que não é pecaminosa. Aquele tipo de ira que você consegue controlar, que não é explosiva como uma bomba. Muitas vezes é necessário, a ira bíblica é necessária porque Deus também se ira. Nós estamos falando aqui de pessoas que perdem a cabeça muito fácil. Pessoas explosivas, pessoas que não têm paciência nenhuma, que por qualquer coisa já explodem, levantam os panos, como aquela mulher ali na figura anterior, né? Ou como um homem muitas vezes. Basta uma toalha molhada na cama, basta a pasta de dente ser apertada no lugar errado, basta exagerar um pouquinho no tempero da carne ou do feijão, é a gota d'água ou é o suficiente para que este homem, essa mulher ou esse filho perca a cabeça e demonstre que não é nem um pouco longânima, paciente. A pessoa paciente, ela demora para perder a cabeça. Ela não se exaspera, ela não se estressa rapidamente. Vamos olhar como o nosso Senhor, ele é paciente, ele é longânimo. Olha o que diz Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa, olha o perdão aí, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. O que o texto enfatiza aqui para nós é esta bondade, essa compaixão do Senhor, tardio em irar-se. Ele deseja que o pecador venha ao arrependimento. Sabe? Ele dá um tempo para que a pessoa mude. Deus quer e deseja perdoar. E o perdão é fruto desta bondade, dessa compaixão, dessa longanimidade. Não é? Olha o próximo texto. Salmo 103, versículo 8 até o versículo 11. O Senhor é compassivo e bondoso. Olha a bondade aí. Tardio em irar-se, rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Permita, deixe que esse texto que fale sobre Deus enche o teu coração. É assim que você e eu somos tratados por Deus. Deus ele é tardio em irar-se, de grande clemência.
Ele não nos trata segundo os nossos pecados, pois Ele nos perdoa. Não é verdade? Se você é um cristão, você entende disso. Mas o nosso Senhor Jesus também é assim. Paulo diz o seguinte em sua carta a Timóteo, em sua primeira carta. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que no passado era... Agora preste atenção no que o apóstolo Paulo fazia. Ele era blasfemo, perseguidor, insolente. Ele era um caçador de cristãos. Ele tinha prazer em ver cristãos na cadeia. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E aí ele continua. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se considerava o pior dos pecadores porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Ele odiava cristão. Mas de repente algo acontece na vida deste homem. E apesar de todo o mal que ele havia feito ao povo de Deus, Deus o tratou graciosamente. E ele continua, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa o quê? Longanimidade. E eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Apesar de Paulo ter feito tudo aquilo, Jesus foi longânimo. Jesus foi tardio. Jesus não revelou sobre ele a ira dele. Pelo contrário. O que Jesus fez foi salvá-lo, foi tratá-lo de maneira misericordiosa, para que o apóstolo Paulo servisse de modelo para mim e para você do que significa ser longânimo. Do que significa Jesus ser uma pessoa longânima. Se você realmente tem consciência do teu pecado e você experimentou o perdão de Cristo, de Deus, você sabe o que significa Deus ser longânimo. Por anos Deus foi longânimo com você. Deus não revelou a ira dele sobre você porque ele é longânimo, porque ele espera o teu arrependimento. Isso é ser longânimo. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: você é uma pessoa longânima, tardia em irar-se? Ou você é aquela pessoa que não é nem um pouco paciente, por qualquer coisa e qualquer queixa você explode, você se ira? Você é uma pessoa de pavio curto? Lembre-se, Deus espera e quer que você seja parecido com Ele, com o nosso Senhor Jesus. E se Deus o trata de maneira longânima, nós devemos tratar as pessoas também com longanimidade. Olha o que diz Provérbios 25:15. A paciência pode convencer o príncipe, ou seja, a longanimidade pode convencer o príncipe. E palavras suaves podem quebrar ossos. Olha como a mansidão anda junta com a paciência. Você pode ser longânimo, não é ser uma pessoa boba. Não é fazer de conta que o mal não existe. Pelo contrário, ser uma pessoa longânima tem capacidade para mudar o outro também. A paciência pode convencer o príncipe. Não é na base da força, da ira, do punho fechado, mas é através desta paciência, longanimidade que tem poder para transformar e mudar a outra pessoa. Você quer mudar alguém da tua família? Não é esbravejando, perdendo a cabeça, tendo pavio curto. Mas se alguém da tua família deve mudar, que ela mude através de tuas atitudes longânimas. Bom, você vê a figura aí de um lampião ou uma lamparina. E você sabe, para que esse fogo possa continuar aceso, um combustível, seja o querosene, algum tipo de óleo, está alimentando essa chama. E muitas vezes a nossa ira ela é alimentada
quando nós passamos a pensar continuamente nas queixas ou nos problemas que nos atingem. Se você é uma pessoa que fica pensando, remoendo constantemente aquilo que alguém faz contra você, possivelmente você está alimentando a tua ira, pensando constantemente sobre isso. Mas é possível você alimentar o teu amor também. Quando você começa a pensar na maneira como Deus tem tratado você, é assim que o teu amor, ele é alimentado para que ele possa ser praticado com os outros. No comecinho do versículo 12 de Colossenses 3, nos diz que nós somos amados por Deus. E é daí onde você tira o suprimento para alimentar o teu amor. Eu só vou amar a outra pessoa se eu tenho usufruído deste amor bendito que vem de Deus. O amor de Deus por mim e por você é o que nos alimenta a amar o outro. Eu não posso ficar pensando e remoendo o que as pessoas fazem contra mim, mas eu tenho que constantemente alimentar a minha fé através do que Deus tem feito por mim em seu amor. Quando eu olho para a cruz, e quando você olha para a cruz, você deve ver o amor de Deus ali por você, te perdoando através do Senhor Jesus Cristo. É assim que você consegue ter força para amar e através do amor ser uma pessoa longânima. Um outro princípio importante, tolerância. Você vê um coração de pedra. Infelizmente nós vemos épocas complicadas e difíceis. Nós somos ensinados pela mídia, por muitos ativistas, que nós temos que exigir os nossos direitos. Não sou contra isso, você exigir e ir em busca dos seus direitos. Mas em nome desses direitos, nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Nós somos duros muitas vezes, nós somos muito sensíveis na pele, mas muito duros no coração. Alguém já disse que a geração de hoje tem pele de seda e coração de pedra, quando na verdade deveríamos ter peles de pedra e coração de seda. Deus nos fez para aguentarmos, para suportarmos problemas. É muito mais fácil atirar pedra nas pessoas do que suportar pedradas. E um cristão de verdade, ele tem que saber lidar e aguentar queixas. Ser tolerante significa você aguentar, você suportar ofensas direcionadas a você. Você ter capacidade de poder se manter firme diante de problemas que o afligem. E ser manso, como nós vimos anteriormente. O manso não é aquele que fica exigindo os seus direitos, mas é aquele que sabe lidar com pessoas difíceis. Para que possamos aprender a lidar com pessoas difíceis, precisamos de uma boa dose de tolerância. Nós somos ensinados a reivindicar os nossos direitos. Nós vamos para as ruas, muitas vezes, exigir na base da pancada. Qualquer coisinha dói. Nós vivemos na era também do analgésico. Não sou contra remédio. Mas hoje, por qualquer coisa, as pessoas tomam remédio, já viu? Porque ninguém aguenta dor, ninguém aguenta sofrer. Não estou dizendo que sofrer e ter dor é agradável. Esse princípio da tolerância não é um princípio muito agradável, não é coisa que as pessoas querem ser. Mas precisamos ser pessoas que saibam tolerar e aguentar. Porque isso é primordial para que nós possamos, depois disso, perdoar, tolerar. Olha o que diz Romanos capítulo 2. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Paulo está escrevendo este capítulo para aqueles moralistas que se achavam melhor do que os outros porque praticavam a lei, tinham uma vida de princípios. No fundo,
Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos e falhamos, mas nós somos rápidos em julgar a outra pessoa naquilo que ela erra. E geralmente aquilo que aquela pessoa faz de errado que nós não gostamos, nós praticamos também. Nós somos rápidos em apontar o dedo para o governo, para as pessoas que estão à frente, mas no fundo nós também, aquilo que nós julgamos, nós muitas vezes estamos também praticando. O texto continua. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? E aí continua. Ou será que você despreza a riqueza, olha só, da bondade, da tolerância e da paciência? Olha como a bondade, tolerância e paciência, o que nós vimos anteriormente, a paciência, andam juntas. De Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Preste atenção. Foi a tolerância, a bondade, a paciência de Deus que nos levou ao arrependimento. Por quantos anos Deus não tolerou o teu pecado e o meu pecado? Até que um dia você pudesse conhecer de fato o Senhor Jesus Cristo, se arrepender e pedir perdão. A pessoa tolerante não é a pessoa que passa a mão por cima do pecado fingindo que ele não existe. Pelo contrário, a pessoa tolerante sabe, conhece o problema que o pecado causa. Mas ela é tolerante, ela não se perde por causa do pecado. Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Eu falei para vocês que ser longânimo não é nunca se irar. Ser tolerante não é aguentar até o fim. Deus é tolerante, Deus é longânimo até um ponto. Mas preste atenção. A capacidade de julgar a pessoa com justiça é de Deus, não nossa. Nós não temos essa capacidade de dar a cada um aquilo que de fato ele merece. Só Deus sabe disso. O manso é aquele que sofre as ofensas, mas coloca diante do Senhor a justiça. Nós não fomos chamados para condenar, nós não fomos chamados para julgar as pessoas como igreja. Nós fomos chamados para poder dar a elas a esperança de que elas podem ser salvas, se arrependerem de seus pecados e serem perdoadas, pois Deus está, nesse tempo, sendo tolerante, paciente, até que a pessoa possa se arrepender. E nós temos que imitar o nosso Senhor. Nós temos que ser pessoas que saibam tolerar as queixas. Como é que você é em sua casa? Você é uma pessoa tolerante? Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, você lê depois com mais paciência, mais cuidado, que lá diz que o amor tudo suporta. O amor tudo crê, o amor tudo espera. O amor tudo suporta. Precisamos aprender a suportar, a tolerar certo tipo de coisas. Veja bem, mais uma vez, tolerância não significa ser bobo. Tolerância não significa virar as costas para algo errado que está acontecendo. Tolerância significa você aguentar sem que você possa agir de maneira ríspida, não é? Falando sobre o perdão, que nós vamos ver daqui a pouquinho, veja bem o que Pedro perguntou para o Senhor Jesus. Então Pedro aproximou-se e perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro aqui quis ser uma pessoa generosa, né? Senhor, se uma pessoa pecar contra mim, eu tenho que perdoá-la até 7 vezes? Talvez esperando que Jesus lhe desse, né, um elogio,
Pelo contrário, o que Jesus responde? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Você acha que você não precisa de paciência, longanimidade e tolerância para que tenha essa capacidade de perdoar uma pessoa 70 vezes 7? Quantas vezes você tem que perdoar a tua esposa, o teu marido, o teu filho, o teu pai e tua mãe? 7 vezes? 70 vezes 7. É claro que Jesus aqui não está dizendo para você contar quantas vezes você perdoou alguém. Mas ele está enfatizando aqui que o perdão tem que ser sem limites. Você deve estar sempre pronto em teu íntimo a perdoar alguém, porque foi assim que Deus tratou e trata você. Mas que você consiga ser uma pessoa assim, você tem que ser uma pessoa paciente, tolerante. E aí nós iremos partir para o último princípio, que é o perdão. O que significa perdoar? Muitas vezes dizemos que perdoamos alguém quando de fato não perdoamos nada. E eu quero falar 3 coisas importantes para você que você entenda o que significa perdoar. É claro que esse assunto aqui demandaria muito mais tempo. Falar sobre perdão levaria horas. Mas o que eu quero mostrar para vocês não é tudo sobre o perdão, mas pelo menos algumas coisas essenciais que você e eu temos que saber para que nós possamos praticar isso em nossa família. Primeira coisa tem a ver com você. Segunda coisa tem a ver com a pessoa que lhe ofendeu, com a qual você tem queixas. E a terceira coisa é como você lida com o perdão relacionado a outras pessoas. Primeira coisa então, a pessoa que realmente perdoa, perdoar não significa esquecer do pecado, da ofensa ou da queixa que cometeram contra você. Perdoar significa não se lembrar, é diferente. O pecado causa dores, o pecado machuca, o pecado pode causar um pecado de alguém contra você pode causar um estrago terrível em tua vida. Cicatrizes difíceis. E essa marca pode ficar a vida inteira em sua vida. E aí é onde está o perigo. Porque a nossa memória, ela guarda muita coisa. E perdoar significa você não fazer um registro das ofensas que alguém cometeu contra você. Quando eu digo aqui registro, é não guardar isso de maneira rancorosa. 1 Coríntios 13 fala que o amor não se ressente do mal. A pessoa que realmente diz que perdoa alguém, mas ela vive remoendo aquele pecado, aquela queixa, vive pensando naquilo e aquilo inflama o teu coração de rancor, de ódio, de ira contra aquela pessoa, ela de fato não perdoou. Porque embora o pecado possa deixar marcas, você é naquela pessoa que vai desenterrar aquilo e trazer novamente para o teu coração, para a tua mente, toda aquela ofensa que cometeram contra você. Você não quer se lembrar mais disso. Primeira coisa então importante, que a pessoa que realmente perdoa, ela não guarda ódio, rancor, mágoa, ira em seu coração, porque ela perdoou outra pessoa. A segunda coisa importante é que a pessoa que perdoa de fato, ela não usa o pecado ou a queixa que foi perdoada contra a pessoa em um outro momento. Vamos imaginar a seguinte situação. O marido fez alguma coisa contra a esposa e a esposa perdoou o marido. E de repente ele comete uma outra falha, um outro pecado, e ela tem mais uma queixa, mas ela volta para o passado e pega aquele pecado que foi perdoado e lança no rosto dele. Tá vendo? Você fez de novo. Olha o que você está fazendo. A mesma coisa. Quando você perdoa, você cancela a dívida.
Embora a ofensa possa ser lembrada por você, mas aquilo ficou no passado. Você não traz mais o assunto à tona e joga e lança em rosto da pessoa, porque você perdoou. Tanto você, esposa, quanto você, marido, quanto você, pais, filhos, quando você perdoa, você está dizendo para a pessoa perdoada que aquilo ficou no passado, que aquilo não volta mais. É óbvio que quando você tem que trazer aquele assunto para ajudar a pessoa a crescer, não como uma forma de ofensa, de ódio, de rancor, que você lança sobre a pessoa para querer atacá-la, mas quando você quer que a pessoa aprenda alguma coisa por amor a ela, você pode usar algo do passado para isso. Mas nunca pode usar um pecado ou uma queixa perdoada como motivo para que você possa atacá-la por causa disso, porque aquilo já foi perdoado, já está no passado. A terceira coisa importante sobre o perdão é que a pessoa que realmente perdoa, ela não comenta o pecado ou a queixa com outros, ela não fofoca. Às vezes acontece isso. O marido diz que perdoa a esposa, mas quando sai de casa, o primeiro amigo que ele encontra, a primeira pessoa que ele encontra fala, minha esposa é assim, é assim, é assim, é assim. Acabamos de brigar e ela fez isso, 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 ou vice-versa. Ou o filho, ou o pai que faz isso. Ele diz que perdoa, mas ele comenta as falhas, os erros do outro, espalha aquilo, porque ainda guarda no coração rancor, ódio, de um pecado que ele diz que já foi perdoado, e diz para a outra pessoa, te perdoo. Na verdade, o perdão, ele é algo que deve acontecer no teu coração antes da pessoa lhe pedir perdão. Você tem que ter um coração perdoador. Você tem que estar disposto a perdoar a pessoa. E para encerrar, a palavra usada para perdão em Colossenses é agir de forma graciosa. Se você de fato perdoa algum membro da sua família e depois fala, eu te perdoo, mas nunca mais fale comigo, isso não é perdoar. Quando nós perdoamos alguém, nós estamos dizendo, ao perdoar, você está dizendo o seguinte, você está assumindo o compromisso de tratar aquela pessoa de forma graciosa. Perdoar não é uma questão de merecimento. Perdoar é uma questão de necessidade. A outra pessoa precisa ser perdoada. Se nós tivermos relacionamentos baseados em merecimento, nós não vamos relacionar com ninguém. Porque Deus nos trata não conforme nós merecemos, mas Deus nos trata conforme o amor dele, conforme precisamos. Deus não somente nos perdoa dos pecados, mas como nos trata como filhos. É assim que você viu no começo do versículo. Deus o ama como filho, ele perdoa, ele trata como filho. Não somente ele apaga as nossas transgressões, como também o seu tratamento é outro. É assim. Quando perdoamos alguém, estamos dizendo que as ofensas, as queixas ficaram no passado, mas que você tem a disposição de tratar aquela pessoa de uma forma graciosa. Você está disposto a uma reconciliação, a tratar a pessoa de uma forma amorosa, graciosa. Nós falamos sobre o pai do filho pródigo que você vê aí nesta imagem. Quando o filho volta para casa arrependido e deseja ser tratado apenas como empregado pelo pai, o pai não o trata como empregado. Apesar do filho ter feito tudo de errado, ter gastado o dinheiro do pai de maneira errada, ter exigido a sua herança antes que o pai morresse, quando o filho volta, o pai se compadece do filho e o pai o ama, o beija e o trata de uma forma que ele não merecia. O pai não somente perdoa esse filho,
mas como o perdão leva este pai a tratar o filho como filho. E é assim que nós temos que ser. Como cristãos, nós temos que perdoar, tratando a pessoa de uma maneira graciosa, porque é assim que nós somos tratados. Veja bem, tudo isso é um desafio para mim e para você. E talvez você possa dizer para mim, se estivesse com você presente, eu não consigo ser assim. Isso não é para mim. De fato, alguém já disse, C.S. Lewis já disse, se você procura uma religião confortável, você não achará isso no cristianismo. Pelo contrário, o cristianismo nos desafia a uma vida alta. E seríamos muito medíocres se desejássemos ser parecido com Cristo, não aprendendo a perdoar. Eu não quero que você veja e pense na queixa. Muitas vezes perdoar, nós não perdoamos, não é porque nós não queremos isso. Mas só teremos a capacidade para perdoar quando enxergarmos o perdão como uma coisa muito bonita e bela de ser feita. Quando nós olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele sim, de fato, é perdoador. Ele nos perdoa. Amém? Que você possa ser uma pessoa misericordiosa, bondosa, humilde, mansa, longânima, tolerante, para que você possa chegar a esse ponto final, a ser uma pessoa perdoadora. Que Deus o ajude, que Deus me ajude e nos dê força por sua graça a sermos pessoas parecidas com Ele. Um abraço e até.